Agora eu quero que vocês sentem. Agora eu quero que vocês sentem em uma posição confortável. Eu quero agora que vocês fechem os olhos e tirem tudo da cabeça que aconteceu no seu dia, tudo que você pensou, tudo que você ficou feliz, estressado, triste. Larga pro lado. Agora é o seu momento com Deus. Quero que você coloque a mão no coração e respira fundo. Inspira coisa boa. Inspira amor, alegria. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que te incomoda, que não agrada a você, que não agrada ao Senhor. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira paz, harmonia. E solta tudo de ruim que tá impedindo o Senhor de entrar no seu coração. Solta tudo de ruim que tá te dando tristeza, ódio, angústia, raiva. Mais uma vez, inspira coisa boa. Inspira a unção do Espírito Santo. Inspira carinho. E solta tudo de ruim que tá dentro do seu coração, que tá ocupando um espaço que podia ser bom. Solta tudo de ruim que tá te fazendo não dormir. Hoje eu peço ao Senhor que esse encontro seja abençoado. Que tudo que Ele quer nos dizer, Ele coloque na boca de cada um que vai falar aqui hoje. E todos que estão aqui presentes vão sair diferentes de como entraram. Eu tenho certeza que o Espírito Santo vai se revelar essa noite no meio de nós. Faça tudo que Ele te disser. Deus é o nosso pastor. E nós somos as ovelhas. Quando o pastor leva as ovelhas para comer, ele quer sempre que as ovelhas comam de um pasto bom. Então ele fala para as ovelhas: aquela parte é boa, vai para lá. Lá vocês podem desfrutar de um pasto bom. Mas se vocês forem para outro lado, lá tem um pasto seco, que vocês não vão conseguir engolir. Se as ovelhas obedecerem e irem para o lado onde o pastor mandou, elas vão desfrutar de um pasto bom. Mas se elas forem para o outro lado e desobedecerem o pastor, não vão desfrutar de um pasto bom. Assim será conosco. Deus nos pede para realizar um pouco da sua obra, para que ela seja realizada em nossas vidas. Mas não é fácil realizar o que Deus nos diz, porque terão muitas tribulações para que você consiga realizar isso. Terão muitas coisas pelo seu caminho que vão te impedir de realizar isso. Porque o inimigo não quer que a obra do Senhor seja realizada na sua vida. O inimigo não quer ver a glória do Senhor se espalhar. Mas se nós andarmos de mãos dadas com Deus, nós vamos conseguir realizar tudo que Ele nos disser. Detalhe por detalhe. E se nós realizarmos, nós vamos poder desfrutar de uma vida boa e com o Senhor. E se nós não realizarmos, nós vamos nos afastando de Deus. E nossa vida vai ficar muito mais difícil. Porque Deus é o que nos sustenta. Amém? Pode falar, Hugo. Bom, boa noite a todos.
Queria primeiro agradecer o convite que a Rafaela me fez. Fiquei muito feliz e fiquei muito impressionado e até comovido com o carinho com que ela cuida dessa célula, com que ela prepara tudo. Eu vi o cuidado com que ela me mandou as mensagens, a preocupação que ela tem para que tudo corra bem. E é bonito ver, assim, quantas pessoas, né, numa segunda-feira à noite, reunidas aqui para falar um pouquinho de Cristo, né, de Jesus. Então é sempre uma alegria poder participar e poder partilhar um pouquinho com vocês, né? Eu participo de uma célula abençoada lá na Bom Jesus do Vale, na igreja ali no Vale do Sereno, com a irmã da Rafaela, né, com a Dani, e com o esposo dela, o Tiago, e com outros casais. E a gente vê como é importante essa reunião dos cristãos em células, como isso, essas pequenas comunidades, né, como Deus fala, como Deus age. E isso, inclusive, era o sonho do meu pai. Meu pai já faleceu, mas ele sempre, nos últimos anos da vida dele, ele viveu muito por esse sonho de uma igreja em células, né, para que as pessoas pudessem se reunir. E hoje até a tecnologia nos permite até fazer de forma virtual, né, mas antes dele falecer não tinha ainda isso, então era presencial, sempre presencial. Mas como ele achava importante que os cristãos se reunissem para partilhar da palavra, para rezar, e era o grande sonho dele. Minha mãe hoje continua, depois do falecimento dele, ela continua, estava em São Paulo esse final de semana, por coincidência, para o Encontro Nacional de Células, né? E dando testemunho dele, de quanto que ele lutou por isso, né? Que ele foi instrumento disso. E para mim, uma alegria maior ainda poder estar aqui, vamos dizer assim, dando continuidade ao trabalho dele, estar participando de células, estar aqui agora compartilhando com vocês esse momento. Então, eu fico muito feliz, agradeço aí a Rafaela pelo convite. O tema que me foi colocado, né, que foi colocado para ser partilhado hoje, foi colocada essa frase, né, essa frase de Maria: fazei tudo o que ele vos disser. E essa frase está lá no Evangelho de João, né, no capítulo 2 do Evangelho de João, e ela está dentro de uma passagem, né, em que o evangelista nos narra um casamento que aconteceu em Caná da Galileia. Essa cidade de Caná, ela ainda existe, ela é chamada hoje, o nome da cidade hoje é Kefkena, ela é identificada como Kefkena, uma cidade a 7 quilômetros, fica a 7 quilômetros a noroeste de Nazaré. E essa passagem, que eu vou partilhar um pouquinho com vocês aqui hoje, do Evangelho de João, ela, assim, ela é muito, mas muito profunda, e ela nos traz muitas coisas, e quem sou eu para tentar esgotar tudo, tantas maravilhas que estão ali nessa passagem, né? Tão especial, uma passagem tão importante do Evangelho de João. Mas eu vou tentar aqui com vocês, né, a gente fazer isso juntos, refletir um pouquinho sobre isso, fazer o que ele vos disser, né? A gente muitas vezes, eu sou muitas vezes, algumas pessoas também, têm uma noção de que Deus é aquele que vai nos dar a felicidade. Deus nos dá felicidade, ele pode nos dar coisas, ele pode nos dar bens, ele nos pode, então assim, a gente às vezes tem essa impressão de pedir coisas a Deus porque é Deus que nos dá a felicidade. Mas, e foi interessante que quando eu fui chamado aqui pela Rafaela, hoje, eu ouvindo uma pregação do padre Paulo Ricardo, e ele dizia algo muito importante, que me marcou muito, que assim, não é Deus que vai nos dar a felicidade. Deus é a nossa felicidade. Às vezes a gente pede a ele coisas, a gente pede a ele bens, ou a gente pede a ele graças, mas não há maior graça do que ele mesmo.
Ele é a nossa felicidade. E nós nunca seremos verdadeiramente ou plenamente felizes enquanto não estivermos unidos a Ele, numa união íntima. O que Deus preparou, o evangelho desse domingo, né? Para quem acompanhou o evangelho desse domingo, é sobre as núpcias, o banquete das núpcias. Jesus conta a história de um rei que foi dar um banquete de núpcias, né? E a gente vê nesse evangelho o desejo de Deus de se unir a nós. Deus quer, meus irmãos, minhas irmãs, uma união íntima conosco. Deus quer uma união de amor conosco. Deus quer um matrimônio com a humanidade. É como um casamento. Deus quer ser conosco uma só carne, uma só realidade. Deus quer que nós vivamos a vida dele, uma realidade que não é nossa por direito, que nós não merecemos, que nós não conquistamos. Uma realidade que nos vem do alto, que é graça, é dom, é dada. A realidade de poder ser um com ele. Essa é a nossa verdadeira felicidade. Estarmos unidos a Deus, ao ponto de poder dizer, como São Paulo disse, já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. A tal ponto ele estava unido com Jesus, naquela união íntima, perfeita e alegre que nos traz a felicidade verdadeira. E essa passagem que eu queria refletir com vocês hoje é exatamente sobre isso. Jesus, o evangelista João, no capítulo 2, ele nos narra um casamento. E para nós essa passagem ela é muito especial e ela nos ilumina a consciência, porque nós vamos ver que nas bodas de Caná, ali é um convite a todos nós. Aquilo que acontece no casamento em Caná é um convite a todos nós, de nos unirmos a Ele, de nos entregarmos a Ele, de andarmos juntos com Ele, para que possamos assim ser verdadeiramente felizes, e uma felicidade que não termina aqui. Uma felicidade que aqui começa, mas que será ainda plena no céu. E eu acho que ninguém tem medo de ser feliz, né? As pessoas muitas vezes se afastam de Deus ou têm medo de Deus porque não entendem ou acham que os planos de Deus para ela, as pessoas às vezes acham que os planos de Deus é sofrimento, é angústia, é difícil. Bom, o plano de Deus pode incluir sofrimento, dificuldades, mas o plano de Deus, ele tem algo que o mundo não dá, que é uma verdadeira alegria, que só pode vir dele. Alguns chamam de paz, essa verdadeira alegria. Então, se ninguém tem medo de ser feliz, se ninguém foge do amor, eu acho que todos nós queremos descobrir, e esse é o grande chamado para cada um de nós, como viver essa perfeita alegria, que São Francisco de Assis dizia a perfeita alegria, o discurso da perfeita alegria, que é um dos discursos mais belos já feitos. Como viver essa alegria íntima, essa união íntima de amor com Deus. Como ser com Deus uma só realidade, um só organismo, uma só carne. Como viver essa comunhão de amor a que somos todos chamados. Como fazer isso nos dias de hoje? Dias que são tão difíceis, que têm propostas tão diferentes, né? O mundo hoje tem propostas tão diferentes dessa, propostas de felicidade que são até antagônicas a essa proposta cristã. Aquela proposta de felicidade do mundo que o dia que você tiver dinheiro, poder, fama, prazeres, você vai estar realizado. Você vai ter qualidade de vida. Se você tem tudo isso, você pode deitar na cama, na rede, na praia, abrir um sorriso e dizer para si mesmo, olha, eu me dei bem, eu sou alguém de sucesso, eu me realizei. Só que essa proposta do mundo, aqueles que a alcançam, aqueles que chegam a ter essas
promessas, dinheiro, poder, fama, prazeres, eles não têm paz. Por várias e várias vezes, eles têm exatamente o contrário. Eles têm um vazio. Eles têm tudo e de repente vem que não tem nada, porque continua faltando. Você alcançou tudo aquilo que o mundo te propôs e você continua em falta. Não preencheu. Você, no fundo, não tem. Você está vazio. Santo Agostinho dizia, né, inquieto é o nosso coração. Tu nos criastes para vós, Senhor, inquieto é o nosso coração enquanto não descansa em vós. Às vezes a gente tem tudo, mas se a gente não tem essa união íntima com Cristo, nós não temos nada, ou nada que vale a pena ter. Às vezes nós nem temos nada realmente, as coisas é que nos têm. Nós somos escravos e não livres. Nós somos escravos e não livres. Então, como viver essa liberdade que só se realiza numa união íntima com aquele que nos amou por primeiro, que se entregou por nós? Como fazer para conseguir essa verdadeira alegria, para ter essa paz? Eu queria então refletir com todos. Para quem quiser acompanhar, eu vou ler aqui o Evangelho de João, eu vou ler toda a passagem primeiro, para a gente depois refletir um pouquinho. O capítulo 2 de João diz assim, ele nos narra esse casamento que aconteceu em Quefquena, né, em Caná da Galileia, e o evangelista fala assim, ó, no terceiro dia houve um casamento em Caná da Galileia, e estava lá a mãe de Jesus. Ora, Jesus e os discípulos foram também convidados para o casamento. Como viesse a faltar o vinho, diz a mãe de Jesus para este, não tem mais vinho. Respondeu-lhe Jesus, que me desejas, senhora? Ainda não chegou a minha hora. Diz sua mãe aos serventes, fazei o que ele vos disser. Havia ali 6 talhas de pedra, dispostas para a purificação dos judeus, cada uma das quais levava 2 ou 3 medidas. Diz-lhes Jesus, enchei essas talhas de água. E eles encheram-nas até em cima. Depois diz-lhes, tirai agora e levai ao chefe da mesa. E eles levaram. O chefe de mesa, depois de provar a água convertida em vinho, ele não sabia de onde era, sabiam-no os serventes que tinham tirado a água. Ele chama o noivo e diz-lhe, toda a gente serve primeiro o vinho bom, e quando tiverem bebido bem, estiverem embriagados os convidados, serve então o vinho inferior. Tu guardaste o vinho bom até agora. Foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e acreditaram nele os discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, eu costumo fazer muita reflexão desse evangelho em encontros de noivos, as pessoas que estão se preparando para um casamento. Mas esse casamento, embora possa ser também o sacramento do matrimônio, esse casamento é, como a gente dizia antes, é aquela união íntima de amor que Deus quer viver com cada um de nós. No primeiro versículo desse evangelho, ele já nos diz algo importante, porque o evangelista faz questão de frisar o seguinte, ó, no terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia, e estava lá a mãe de Jesus. Nós sabemos que não existem palavras inúteis na Bíblia, que tudo que está aqui é para a nossa salvação e que tudo que está aqui é importante. Deus está em sua palavra, né? E o evangelista faz questão de dizer que esse casamento ocorreu no terceiro dia. Ele poderia ter dito naquele tempo, naquela época, ele não precisava ter dito no terceiro dia. E por que faz questão João de nos dizer que aquele casamento ocorre no terceiro dia? O que é que nos chama a atenção ao ouvirmos no terceiro dia? Qual é a realidade do cristianismo que aconteceu ao terceiro dia, que mudou toda a história da humanidade e que dividiu a humanidade em antes e depois?
por conta do nascimento de Jesus, mas a realidade maior que aconteceu ao terceiro dia, a ressurreição de Cristo. Então, Cristo ressuscitou ao terceiro dia. Quando o evangelista diz aqui que no terceiro dia houve um casamento, ele está nos chamando a atenção de que ele vai nos falar aqui, que o que vai ser narrado aqui é uma realidade de ressurreição. É uma realidade da nova e eterna aliança, forjada no sangue do Filho unigênito de Deus derramado na cruz. É uma realidade do alto, é uma realidade que não pertence a nós enquanto criaturas, mas nos foi dada enquanto filhos, e filhos gerados naquele parto doloroso da cruz. Eis aqui uma realidade de eterna nova aliança do alto que nos foi dada por Cristo. E o evangelista diz também aqui que estava lá nesse casamento a mãe de Jesus. Veja que ele menciona nesse versículo, nesse primeiro versículo, a mãe de Jesus, separada até do segundo versículo em que ele vai falar de Jesus e seus discípulos. Ele dá uma importância à mãe de Jesus. A gente sabe que Maria só foi mencionada 2 vezes no Evangelho de João. Somente 2 vezes, meus irmãos. Uma é nesse capítulo 2, nas bodas de Caná, que nós estamos lendo agora. A outra vez que ela é mencionada é aos pés da cruz de Cristo. Só essas 2 vezes. É claro que está aqui o evangelista nos dizer que Maria está no início e no fim da obra de seu filho Jesus. Mas há mais. Caná e a cruz estão ligadas. O que Maria fará por nós aqui em Caná, o que Maria faz em Caná, ela fará por todos nós hoje. Ela faz por todos nós hoje, porque assim quis o seu filho ao nos entregar na cruz, ao entregá-la a nós na cruz. No segundo versículo, o evangelista diz: ora, Jesus e os discípulos foram também convidados para o casamento. Quem são, meus irmãos, minhas irmãs? Jesus e seus discípulos. Estavam naquele casamento a mãe de Jesus, Jesus e seus discípulos. Há aqui algo muito importante para nós, que queremos viver com Jesus hoje, que queremos viver esse casamento hoje, essa união íntima hoje de amor com Ele. Não é possível viver uma intimidade com Cristo sem a igreja. Maria, Jesus e seus discípulos estava ali presente naquele casamento, a igreja. Há uma tentação muito disseminada entre nós, pelo menos com as pessoas que eu convivo. Eu convivo com muitas pessoas de várias, e muitos ateus, muitos agnósticos, ateus. Eu tenho amigos que não têm fé, que alguns estão em busca. E outros que creem em Deus, mas às vezes me dizem assim: eu acredito em Deus, mas eu rezo em casa. Eu não preciso da igreja. Aí às vezes eu pergunto assim: bom, mas você reza? Eu rezo, eu leio a Bíblia em casa. Você lê a Bíblia? Leio, em casa não preciso da igreja. Bom, mas você sabia quem que indicou que aqueles livros que estão na Bíblia são livros sagrados? Você sabe quem que escolheu aqueles livros? E até, esses são livros sagrados, e esses livros aqui é que vão compor a Bíblia. Foi a igreja. Foi a igreja. Nós só podemos crer na fé que a igreja nos transmite. Não há como viver essa intimidade, essa união íntima com Cristo fora da igreja, meus irmãos. Essa é uma grande tentação. Mas é na igreja, é na comunidade de fé, que nós conhecemos quem é Jesus, é onde ele se revela mais plenamente, é onde nós podemos partilhar das suas palavras, é onde nós podemos conviver com nossos irmãos, é onde nós podemos receber os sacramentos, é onde nós podemos estar unidos verdadeiramente a ele. É na igreja. E aí vem o problema aqui em Caná da Galileia. E esse é o problema que vem na vida de todos nós. Esse problema não é o único deles daquela época, esse problema é universal. E o problema, nos diz o evangelista assim: como viesse a faltar o vinho, diz a mãe de Jesus para ele, não tem mais vinho. Meus irmãos, minhas irmãs, todo e qualquer projeto humano desvencilhado de Deus
está fadado a faltar vinho. Está fadado a faltar vinho. Vejam que aqui, nos casamentos, lá na época de Jesus, os casamentos eram diferentes dos nossos. Na nossa época aqui, pelo menos no meu caso, foi assim. A minha festa de casamento foi a festa que eu mais gastei na minha vida. Também eu cometi um erro brutal, que eu brinco com minha esposa, porque eu estava no norte de Minas, trabalhando no norte de Minas, e minha esposa foi organizar, na época, minha noiva, né, foi organizar o nosso casamento aqui em Belo Horizonte. E ela organizou tudo sozinho. E depois que eu cheguei, já estava tudo pronto e veio a conta para me pagar. Eu falei, nossa senhora, mas ficou caro. A festa de casamento ela é tão especial e a gente cuida com tanto cuidado que ela tende a ser bastante cara. Agora, você imagina na época de Jesus, em que as festas duravam dias. As festas de casamento duravam dias. E os convidados podiam sair da festa e voltar depois. Eu tenho uns amigos meus aqui, se eles saíssem da minha festa de casamento e ainda voltassem depois, eu ia à falência. E na época de Jesus era assim, as pessoas saíam e voltavam. Então as festas, elas duravam muito tempo. E eram abertas. Aí você imagina o quanto que as pessoas não se preparavam para essa festa. Como hoje. As pessoas vão se casar hoje, vão fazer uma festa, elas preparam com antecedência. Geralmente com meses. Tem gente que com anos de antecedência vai preparar a festa de casamento. Porque quer que tudo flua bem, que tudo corra bem, que seja tudo muito especial. E na época de Jesus era assim. Mas ainda que eles tivessem preparado com todo o cuidado aquela festa, o que aconteceu? Faltou vinho. Chegou um determinado momento que faltou vinho. E o que isso diz para nós hoje? Você pode se esforçar com toda a força de vontade do mundo. Você pode ter aqueles temperamentos coléricos, que tem força de vontade, que tem persistência, que insiste. Você pode planejar da melhor forma possível. Vou planejar o meu dia, que vou planejar. Isso vale para tudo, para o seu emprego, para o seu futuro profissional, para a sua vida em família. Não, eu já tenho tudo planejado para o seu casamento. Vale para tudo. Você pode planejar o que for. Sem essa união íntima com Deus, vai faltar vinho. Vai chegar uma hora que o plano humano vai falhar. Porque é assim. Porque nós não conseguimos. Aliás, essa união íntima com Deus, ela depende muito mais dele do que de nós. Só com os nossos esforços, só com a nossa força de vontade, nós nunca vamos alcançar o céu. O céu é graça. O céu é dom. Nós não merecemos. Ninguém merece. Ninguém conquista. Te é dado. Faltou vinho em Caná. E aí o que acontece? A mãe de Jesus, talvez até antes mesmo dos noivos, nós não sabemos, ela percebe. Eles já não têm vinho. Meus irmãos, o vinho é uma substância sagrada nas Sagradas Escrituras, me permitam a redundância. O vinho é uma substância muito, muito especial. Para nós católicos, o vinho, inclusive, é a substância que se transubstancia no sangue de Cristo. Veja como ela é especial. O pão se transubstancia na carne, o vinho se transubstancia no sangue. O vinho na Sagrada Escritura ele tem um valor, tanto que quando Jesus vai falar do reino dos céus, muitas vezes ele fala da vinha. Ele fala da vinha, os frutos da videira. E vocês já pararam para pensar por que o vinho tem esse significado tão forte na Sagrada Escritura? Porque o vinho, o pão, é a união de vários grãos de trigo que morrem para que o pão nasça. São vários grãos de trigo que são amassados e morrem para que surja o pão. O vinho são muitas e muitas uvas que morrem enquanto uva, que morrem para que o vinho viva. O vinho tem um sentido de união.
União. O vinho é a união de muitas e muitas uvas que esmagadas morrem e surge o vinho. E o vinho tem também o sentido de alegria. O pão é o sustento da humanidade. Desde que o mundo é mundo, o pão é o sentido do sustento. O vinho é o sentido da alegria. Quando o evangelista nos diz que naquele casamento faltou o vinho, o que ele está dizendo para nós e para os nossos planos e para a nossa vida, se nós queremos ter uma união íntima com Cristo, se nós nos fiarmos apenas nos nossos esforços, vai faltar vinho. A união vai faltar, a alegria vai faltar. Quantas pessoas, quantos, até mesmo cristãos, já não têm mais alegria, já não bebem mais vinho. Quantos e quantos planos se frustraram e geraram tantas decepções, porque as pessoas, às vezes muito talentosas, às vezes muito agraciadas, às vezes muito bem intencionadas, se esqueceram desse segredo de Caná da Galileia. Esse segredo de convidar Jesus, Maria e seus discípulos. E como fazer quando acaba o vinho? Vejam a importância de Maria, porque Maria percebe e ela pede ao filho. Ela suplica ao filho. E enquanto os santos pedem como servos, ela pede como mãe. Por isso que a intercessão de Maria é tão forte, porque é um pedido de mãe. Eles já não têm vinho. E vejam a resposta de Jesus. A resposta de Jesus para nós aqui pode soar um pouco rude. Ele diz assim: que me desejas, Senhora? Minha hora ainda não chegou. Em alguns lugares se traduz por mulher. Que me desejas, mulher? O fato é que Jesus usa a mesma palavra para se dirigir a Maria, o mesmo pronome mulher ou senhora que ele usa na cruz. Quando ele diz, mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. É a mesma palavra. Porque o que Maria está fazendo aqui é o que ela vai fazer depois por todos nós. Ela pede a Jesus. Ela não faz, é Cristo quem faz. Ela pede, ela intercede. Só que ela intercede como mãe. E como mãe, embora para nós a resposta de Jesus seja um não, minha hora ainda não chegou, de que ele não iria agir, ela tinha tal intimidade com ele, que ela vira para os serventes e diz, fazei o que ele vos disser. Fazei o que ele vos disser. Eis o grande segredo para nós cristãos, de como viver uma intimidade, uma vida íntima, de comunhão com Jesus. No hoje, no agora. Dita pela boca de sua mãe, fazei o que ele vos disser. É o que está Maria ainda nos pediu hoje. Que façamos aquilo que Jesus nos pede. Agora, é uma frase que parece simples, fazei o que ele vos disser. Mas para fazer o que Jesus diz, há uma conduta, há uma atitude prévia que é necessária. Para você fazer algo que alguém te pede, primeiro você tem que ouvir. Para você fazer o que Jesus vai dizer, o que Jesus quer, você tem que primeiro saber ouvir a Jesus. E não é fácil. Ainda mais no mundo de hoje. Que tantas vozes estão o tempo inteiro nos dizendo, isso não vale a pena, isso é bobagem, aqui tem um caminho mais fácil, aqui você vai ser feliz, aqui vai dar certo. Quantas e quantas vozes no mundo nos chamando, nos convidando para caminhos distintos desse. Fazei o que ele vos disser. Não, eu tenho muitos amigos assim, aqueles amigos, acho que todo mundo conhece pessoas assim, né? Tem pessoas que são extremamente pragmáticas, práticas e inteligentes, e têm bom senso, que elas têm resposta para tudo. Você leva um problema, a pessoa tem uma resposta. Se você levar lá, como é que soluciona a guerra agora lá Israel e Palestina, o conflito Israel-Palestina, a pessoa vai ter uma solução. Como é que muda o problema do Brasil, da economia, a pessoa vai ter uma solução. Eu tenho uns amigos assim, sabe? Tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. E muitas vezes nós somos seduzidos
pelas propostas do mundo, porque são propostas que não são convenientes. São propostas que não são convenientes. É aquela proposta mais ou menos assim: eu sou casado com a minha esposa Flaviane, tem 18 anos. Se eu pegar lá de cada 10 amigos meus, se eu selecionar alguns que não estão na igreja, pegar lá 9 amigos meus de 10 que não estão na igreja, que não são cristãos. Se eu chegar para esses amigos e contar para cada um deles a mesma história, falar assim, ó, fazer um exercício aqui, ó, chego para eles, para algum amigo, escolho um amigo e falo assim, olha, cara, falo com ele lá, queria conversar com você, desabafar. Ah, pois não, pode falar. Cara, minha esposa, ela tá muito chata. Ela pega no meu pé, ela é implicante, ela não é mais a mesma. Ela mudou demais desde que a gente se casou. Se eu começar a falar essa ladainha para esse meu amigo, eu te falo, 9 entre 10 amigos meus, aí eu estou falando de mim, que não são cristãos, vão me dar a mesma solução para o meu problema. Ah, tá difícil? Você tá feliz? Não, cara, eu não estou feliz, eu estou passando uma barra. Então separa. Então separa. Ou seja, é a sua felicidade em primeiro lugar. Pense em você, você merece ser feliz. E aqui tanto de frase feita que eles iam me falar, meus amigos que gostam de mim, mas eles iam falar o seguinte: busque a sua felicidade, faça aquilo que é bom para você. Mas e ela? E a minha esposa? E meus filhos? Não, faça. Eu estou querendo, com esse exemplo, dizer o seguinte, que as vozes do mundo muitas vezes nos convidam para o caminho mais fácil. Para o caminho mais fácil. Mas que não é o caminho que vai nos levar à intimidade com Cristo. Porque o caminho de Jesus envolve a cruz, sim. Tome a sua cruz dia após dia e me siga. Só que há uma alegria, porque ele carrega essa cruz conosco. Você vai ter na sua vida, você vai ter ou a cruz do mundo ou a cruz de Cristo. Não tem jeito. Não tem vida sem cruz. Não tem vida sem sofrimento. Ou você sofre por Cristo, ou você sofre pelo mundo. A diferença é que a cruz do mundo não te dá sentido. Porque ela não te aponta para nada. E a cruz de Cristo te aponta para o céu. E tem um detalhe, como ele diz, meu fardo é suave, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Porque ele carrega com você. Fazei o que ele vos disser envolve escutar. Fazei o que ele vos disser envolve um tempo para Deus. A gente tem tanto tempo para o mundo. Tanto e tanto tempo a gente tem para o mundo, para ouvir as coisas do mundo. Aí eu estou falando de mim. Quanto tempo eu tenho para televisão, gente? Para ver bobagem na televisão? Quanto do meu tempo eu dedico vendo bobagem na televisão? Quanto do meu tempo eu dedico passando mensagem besteira de internet? Agora, eu tenho tempo para Deus? Porque se eu quero fazer o que ele me disser, eu tenho que escutá-lo. E eu escuto a Deus na oração. Eu tenho que ter uma rotina de oração diária. Eu tenho tentado colocar para mim, assim, que meu primeiro pensamento do dia seja sempre Jesus. Então eu tento acordar e me virar para a imagem e rezar. Eu tento acordar e rezar sem pensar em nada antes, primeiro pensamento ser dele. E começar o dia com uma oração, e tem me feito muito bem. Mas a gente tem que ter tempo para a nossa oração. A gente tem que ter um tempo para escutar. A gente tem que ter um tempo para ler a palavra de Deus. O evangelho do dia. Então a gente escuta a Deus na oração, a gente escuta a Deus na leitura da sua palavra, a gente escuta a Deus, eu como católico, nos sacramentos, quando eu recebo a Eucaristia, é o próprio Jesus. Então, nós temos que ter um tempo para ele. Eu tenho que ter um tempo para ele, mas envolve mais esse fazer o que ele vos disser. Olha lá o que... Vamos continuar aqui na leitura. Maria diz fazer o que ele vos disser. E aí o evangelho continua. Havia ali 6 talhas de pedra, dispostas para a purificação dos judeus, cada uma das quais levava 2 ou 3 medidas. Diz-lhe Jesus, enchei essas talhas de água. Eu queria parar rapidamente aqui. Gente, tinha lá, o pessoal tinha acabado o vinho na festa, eles precisavam de vinho. Tinha lá 6 talhas. Essas talhas, cada uma delas, eram talhas grandes de pedra. Cada uma dessas talhas cabia 2 a 3 medidas. Cada medida são 40 litros de líquido. Cada medida, naquela época, corresponde à nossa medida de hoje de 40 litros. Então, cada talha comportava de 80 a 120 litros de líquido em cada talha. Para vocês verem o tamanho dessas talhas.
Cada uma cabia, às vezes, 100 litros, 120 litros de líquido. Então, são 6 talhas. 6. Você dá um total aí, fazendo um cálculo rápido aqui, de 480 a 720 litros de vinho, de água, que cabia. Então, o total ali era 700. Como cada litro, na minha época de escola, né, não sei se isso mudou hoje, me perdoem, mas na minha época de escola, 1 litro equivalia a 1 quilo de peso. Então, são 480 a 720 quilos naquelas talhas de líquido que cabia. Fora o peso das talhas, que são de pedra. Eu acho que não é leviano eu dizer que ali era 1 tonelada de peso, no mínimo. Aquilo ali pesava 1 tonelada. Aquelas pessoas precisavam de vinho. Jesus vira para elas e fala assim, ó, enchei essas talhas aí de água. Aí você vai pensar assim, ah, mas era Jesus falando. Meus irmãos, minhas irmãs, até aquele momento, Jesus não tinha realizado um milagre sequer. Nenhum. Ele era um carpinteiro, saído de Nazaré da Galileia, pobre, e não tinha realizado nenhum milagre. Aí eu te pergunto, e essa pergunta é para nós na nossa vida. Você está precisando de vinho. Ele te pede para encher aquilo de água. Você encheria? Você encheria as talhas? Porque há ali um esforço muito grande. Não é qualquer coisa. São talhas pesadas. E é muita água que você tem que carregar. Há um esforço. Então, quando é fazer o que Jesus nos pede, isso envolve escutar, isso envolve um esforço. Mas isso envolve ainda mais. Isso envolve uma confiança. Uma confiança. Porque Jesus manda encher de água. Ele manda encher de água e eles precisavam de vinho. E o que é maravilhoso nessa passagem é esse pedacinho, é tão humilde isso na passagem, a atitude desses servos, ela é tão humilde que ela não dá nem um versículo, ela é um trecho de versículo. Diz assim, ó, dentro do versículo 7º lá do Evangelho, diz assim, ó, e eles encheram-nas até em cima. É um pedaço de versículo. Eles encheram até em cima. Olha a fé dessas pessoas. Se fosse aqui no Brasil, eu acho a gente como bom brasileiro, talvez a gente encheria um pouquinho. Vamos ver se Jesus, o que vai fazer com isso? Vou encher um pouquinho aqui de água e vou ver o que vai fazer. Se ele transformar em vinho, eu encho o resto. Não é não? Eles encheram até em cima, até a borda. O que o evangelista, o que Jesus está querendo nos dizer aqui? Que eles tiveram uma baita fé, que eles tiveram uma fé maravilhosa, e eles escutaram, obedeceram, confiaram. E olha aqui, isso vale para a nossa vida. Eles não reclamaram, eles não murmuraram, eles não ficaram lá assim, não, mas encher de água, que saco, se você quer fazer vinho, faz aí de uma vez, por que nós temos que encher? Meu irmão, minha irmã, é uma graça que Deus tenha querido que nós participássemos da obra dele. Ele poderia ter nos criado enquanto robôs. Ele poderia ter nos criado enquanto animais que obedecem apenas um instinto. Ele quis nos dar a liberdade para que o nosso amor por ele fosse verdadeiro, consciente e puro. Para que nós pudéssemos dar uma resposta verdadeira e plena, sincera, inteira. Eu quero, Senhor. Eu creio, Senhor. Ele nos deu a liberdade para que nós pudéssemos participar da graça, do milagre, da obra dele. Olha que coisa grandiosa. A gente pode participar da obra do próprio Deus, aquele que criou as galáxias. Ele nos permite estar unidos a ele a tal ponto que a gente participa do milagre. E ele quis que nós participássemos de tal maneira que o nosso esforço fosse importante.
Ele poderia ter feito tudo sem nós. Ele poderia ter vindo sozinho. Ele poderia ter vindo sozinho, nos salvado sozinho. Ele quis chamar 12 para perto dele. Ele quis chamar os apóstolos. Ele quis a igreja. Deus não brinca de nos dar liberdade. Ele nos dá liberdade para valer porque Ele nos ama. A tal ponto que Ele precisa de nós, do nosso esforço. Ele nos quer. Para que Ele tenha essa união íntima de amor conosco. Para que Ele tenha esse matrimônio conosco. Para que nós possamos viver o que aconteceu em Bodas de Caná. Nós temos que querer. E nós temos que fazer a nossa parte no milagre. Há uma parte nossa no milagre. Olha que coisa maravilhosa. Então, na nossa vida também é assim. Para que Deus tenha essa união conosco, para que Deus faça esse milagre na nossa vida, de nos permitir viver uma vida sobrenatural. Uma vida que não é nossa. Uma vida que é de um pai que ama um filho tão completamente, um filho que ama um pai tão completamente, que entrega a sua vida por nós, para que nós tivéssemos conhecimento desse pai, para que nós fôssemos filhos como ele é filho. Ele quis que nós participássemos de uma vida que é divina. Que é divina. Que é sobrenatural. Ele quis nos dar vinho, enquanto nós só temos água. A nossa vida sem Deus, ela tem o sabor, ela perde o sabor. Ela é água, insosso, sem sabor. A nossa vida com Deus é vinho, é união e alegria, é doce, é gostoso, inebria de tão bom que é. Essa é a vida que Ele quer, a vida regada a vinho, uma vida com sabor, no hoje. É claro que o banquete, onde o melhor vinho vai ser servido é no céu, mas Ele já nos quer dar vinho novo hoje. Chega desse nosso vinho, chega da nossa água, Ele quer dar vinho novo. E olha lá o que acontece. Eles enchem até a borda, eles queriam muito essa vida, eles queriam muito essa comunhão. E eles levam para o chefe da mesa. Não, aí Jesus diz, né? Eu ainda não li essa parte. Jesus diz, que ainda há mais esforço aqui, ó. Tirai agora e levai ao chefe de mesa. Olha aqui. Ele te pede ainda mais um esforço. Faz isso, eu estou te pedindo. Faz o que eu estou te pedindo. Às vezes é difícil. Às vezes é cruz. Às vezes sofre. Mas vai ter a recompensa. Deus tem as suas recompensas. E olha que maravilha a obediência dessas pessoas, meus irmãos, minhas irmãs. Nós somos chamados a ter essa obediência, não reclamaram, não murmuraram. Está esse pedacinho aqui no versículo, ó. Elevaram. Jesus pede que eles levem para o chefe dos serventes, para o chefe de mesa. Elevaram. Olha a docilidade. Nós somos chamados a ter essa docilidade com Deus, de confiança. Se Ele está pedindo, é porque é bom. É porque vale a pena. O chefe de mesa, depois de provar a água convertida em vinho, e ele não sabia de onde era, sabiam os serventes que tinham tirado a água, ele chama o noivo e diz, e olha que conclusão maravilhosa, ele chama o noivo e diz, todo mundo serve primeiro o vinho menos bom, o vinho bom. E quando os convidados estão embriagados, serve então o vinho inferior. Tu guardaste o melhor vinho até agora. Quanta coisa nesse versículo, meus irmãos. Eu até já tenho que ir terminando, porque eu já falei demais. Mas eu queria concluir porque aqui, ó, aqui está toda a diferença entre a proposta do mundo e a proposta de Deus para nós. Está aqui nesse versículo. Reflitam depois, cada um nas suas casas. Porque o mundo é isso mesmo. O mundo serve primeiro o vinho bom. As coisas que o mundo nos promete, sempre o bom vem primeiro. Olha, meu amigo, pode casar, cara. Casar é maravilhoso. Você vai ter uma lua de mel maravilhosa. Você está novo, sua esposa está nova, vocês estão com saúde. Casar, o bom vem primeiro. Aí você fala, nossa, que maravilha, nós estamos bonitos, saudáveis e tal. Aí depois começam a vir as dificuldades. Aí o mundo fala assim, ah, não, esse vinho aí já está ficando ruim. Larga para lá. E é com tudo. A proposta do mundo, ela só inebria no início, porque ela é uma contrafação do amor, ela não é amor verdadeiro. Então ela inebria no início. Ao dia que você tiver dinheiro, aí você tem dinheiro, você compra o apartamento dos seus sonhos, você compra o carro dos seus sonhos, você compra isso aqui. Naquele início você fica inebriado depois.
cansa e aquilo já não satisfaz mais. O mundo é assim. É como em Caná. Todo mundo serve o vinho bom primeiro, e depois está todo mundo embriagado, serve o ruim. Aí depois vem as coisas ruins, aí depois vem o desgaste, depois vem o preço a pagar. E com Cristo é diferente. Isso é a grande graça. O vinho melhor é sempre depois. Porque a nossa caminhada é uma caminhada de irmos nos unindo a Ele. O nosso vinho vai se tornando cada vez mais vinho mesmo. As uvas vão se unindo, se esmagando, e você vai morrendo para o mundo, e você vai carregando a cruz, e aquelas uvas vão morrendo, e você vai se tornando com Ele um vinho. E esse vinho vai cada vez se tornando um vinho melhor com o passar do tempo. Quanto mais você vai se unindo a Ele, a sua alegria vai sendo mais perfeita, o seu vinho vai sendo mais doce, tem mais sabor. Eu falo isso também no casamento. Eu tenho um casamento de 18 anos, que hoje eu amo muito mais a minha esposa do que no dia que eu me casei com ela, mas muito mais. Mas eu vejo minha mãe, no final da vida de matrimônio com meu pai faleceu, como eu disse, hoje ela é viúva, como eles se amavam muito melhor do que eu amo minha esposa e ela me ama. Porque eles já estavam com um amor muito mais unido a Cristo do que eu estou com minha esposa. E é assim. E assim na nossa vida. Então olha que alegria. Você pensa o seguinte, no dia de amanhã vai ser sempre melhor, vai ser sempre um vinho melhor. Porque à medida que eu vou me unindo a Cristo, eu sempre tenho a proposta de que vai ser sempre melhor. Vai sempre melhorar. Porque eu vou numa caminhada sempre me unindo cada vez mais a Ele. E a vida vai ficando cada vez mais doce. O sacrifício que você faz, porque todo amor exige sacrifício. Sacrifício é dor com amor, né? Dor sem amor é que não serve. Dor com amor é sacrifício e é bom. Esse sacrifício que você faz vai ficando cada vez mais fácil, porque vai te aproximando cada vez mais dele. E vai ficando cada vez mais fácil carregar a cruz, e vai fazendo cada vez melhor, porque você vai ganhando um sentido maior. E acontece o que aconteceu em Caná da Galileia, que é o chefe de mesa veio e falar: meu Deus do céu! Vejam, o que impressionou o chefe de mesa não foi a quantidade de vinho. Vocês lembram que era até 720 litros de água que tinha ali. Então eles tinham até 720 litros de vinho. E não foi a quantidade que impressionou, foi a qualidade. Você guardou o melhor para agora. Você guardou o melhor vinho para agora. A qualidade da alegria, da união e da paz que Deus tem para nós, para mim e para você, é muito, mas muito superior ao que o mundo te propõe. Mas muito. E não é só a quantidade que Deus dá, porque Ele dá, Deus é exagerado. Meu irmão fala muito isso, Deus é exagerado. Dimas na cruz pediu uma lembrança, Jesus prometeu o céu. O primeiro santo da Igreja Católica, São Dimas, deu para ele o céu. Deus é exagerado, mas não é só esse exagero que chama atenção, o que mais chama atenção é a qualidade do que Deus nos chama a viver. Um amor que é muito melhor do que o amor do mundo. Esse amor natural de criatura que um pai tem pelo filho, que a mãe tem pelo filho, esse amor natural que nós, enquanto criados à imagem e semelhança de Deus, somos chamados a viver. Deus tem um amor muito maior que Ele quer que você viva. Ele quer que você viva um amor sobrenatural, que é o próprio amor do Pai pelo Filho unigênito, do Filho unigênito pelo Pai, o Espírito Santo que Ele derrama no seu coração. Ele te permite viver um amor que não é seu, que você nunca seria capaz de imaginar. Um amor que vence até a morte. E aí eu termino aqui com esse último versículo, que diz assim: foi assim que em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória e acreditaram nele os seus discípulos. Meus irmãos, minhas irmãs, o grande milagre que Cristo quer fazer no mundo não é restaurar a saúde de alguém, não é curar alguém, não é melhorar um problema financeiro. O grande milagre que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida é que você seja um com Ele. Ele é a sua e a minha mais perfeita felicidade. Esse é o maior dos milagres. Que eu possa ser um com o próprio Deus. Que eu possa viver em comunhão com Ele. Isso é milagroso. E isso, como foi em Caná, esse é o grande milagre, é o que inicia tudo, esse é o grande plano de Cristo. E é aí que Ele manifesta a sua glória e que os seus discípulos creem nele. Por quê?
é quando um cristão vive perfeitamente essa comunhão com Cristo. Isso é a grande glória de Deus no mundo. E é isso que leva outros, vendo aquilo, a crerem nele. Esse é o único e verdadeiro testemunho a que todos nós, batizados, somos chamados. Vivermos em comunhão com Jesus Cristo, para que outros possam crer nele. Fiquem com Deus. Agradeço muito mais uma vez essa... Amém, amém, amém. Vou pedir, como eu falei para a Rafaela, para me despedir, mas já agradecendo, me colocando aqui à disposição de vocês sempre, tá bom? Rafaela, obrigado pelo convite. E queria terminar com uma oração, pedindo a todos nós que pudéssemos, então, fazer essa entrega hoje, nesse momento. Nos entregarmos. Vamos fechar um pouquinho nossos olhos, nos colocar agora, então, na presença do Senhor Jesus, aquele que quer fazer esse milagre em nós, viver intimamente ligado a nós, viver em comunhão íntima de amor conosco. Esse é o grande sonho dele. Que sejamos um com ele. E tenhamos o seu Pai por nosso Pai. Que tenhamos a alegria de sermos amados e de respondermos ao amor com amor. Porque amor com amor se paga. Senhor, nós te agradecemos por esse grande milagre da tua bondade. Nos amar e nos querer. Mais até do que nós mesmos nos amamos e nos queremos. Faz então, Senhor, em nós esse milagre. Transforma a nossa água em vinho do teu amor, em vinho da tua presença, em um vinho da tua alegria, para que possamos, enfim, beber esse vinho junto contigo, no céu, eternamente contigo, na tua bondade, no teu amor, na tua alegria. Amém. Fiquem com Deus. Um abraço a todos. Muito obrigada, Hugo. Foi sensacional, incrível. Muito obrigada por ter disponibilizado seu tempo. Queria pedir para alguém, claro, você pode se retirar, né? A gente já tinha combinado. Agradeço muito por você estar aqui. E se alguém puder rezar o Pai Nosso, como de praxe, para a gente finalizar. Vou rezar com vocês também. Dani, reza aí, já que você sugeriu a vinda do Hugo, foi maravilhoso. Rezo, claro. Vem cá, amor, rezar comigo. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Gente, boa noite, que a nossa semana seja abençoada e cada vez mais conectada com Deus, que a gente saiba fazer as escolhas certas, sempre priorizando, né, a nossa fé. Sempre, acima de qualquer coisa. E as coisas mundanas, a gente pensando 3, 5, 10 vezes antes de tomar uma decisão. Sempre em Deus. Obrigada por estarem aqui hoje, que nossa semana seja incrível. Amém. Amém. Um beijo. Amém. Tchau, boa semana. Viva Claudinha! Viva Claudinha! Viva! Parabéns, Claudinha! Até saiu. Parabéns, mãe! Viva! Muita saúde. Um abraço, pessoal. Até mais. Abraço, pessoal. Beijo.